Fala galera, beleza? Tudo show de bola, meu povo? Seguinte, pessoal, vamos tratar aí de um tema bem importante, que é o tema de análise de dados, tá? Nessa aula aqui, a gente vai entender o que é análise de dados e suas bases conceituais, aí, desses conceitos principais, tá? Pessoal, vamos lá. Análise de dados, né? O próprio nome já nos dá um direcionamento do que seria ali o termo, né? É a aplicação, é a realização de algum tipo aí de transformação dos dados em busca de conhecimento. É analisar aqueles dados para convertê-los em formas de maior valor, em aplicações práticas, em conhecimentos que vão trazer benefícios aí para a organização, tá? Quando a gente fala aí da hierarquia de dados, né, a gente tem lá os dados, informação, conhecimento e inteligência. Então veja que a análise de dados é eu pegar aqueles dados que são fatos brutos, aplicar algum tipo de transformação neles, seja agregação, seja alguma técnica estatística, seja algum algoritmo de mineração, para que eu transforme isso em conhecimento. Para quê? Porque com base naquele conhecimento eu consiga aí gerar uma inteligência, uma aplicação prática para melhorar as coisas dentro de uma organização, dentro de uma situação, tá? Então a análise de dados nada mais é do que o procedimento que visa transformar os dados em insights aí para a tomada de decisão, né? Então vai facilitar essa tomada de decisão dos gestores, porque vai trazer aí, então esses insights, né? Esses insights para os gestores organizacionais, tá? E aí, pessoal, a análise de dados, então, ela está dentro de um contexto maior, que a gente pode chamar que é ciência de dados, né? Ciência de dados trata de todo o ciclo de vida do dado, desde a geração, a criação dos dados, até o seu descarte, aí passa por dentro, ali, por exemplo, da análise. Então, a análise está dentro desse contexto maior, tá? E a análise de dados, ela pode ser explícita ou implícita. Nós vamos entender qual que é a diferença desses dois tipos de análise. Só que, na verdade, existe um terceiro tipo de análise que é aplicado algumas vezes aí, antes de realizar uma análise explícita ou uma análise implícita, que é a chamada análise exploratória de dados. O que é a análise exploratória de dados? É aquela análise que você realiza com o objetivo de conhecer os dados. Você não está de fato aqui querendo converter dados para conhecimento. Você não quer converter os dados, transformar os dados para já lhe descobrir informações úteis, descobrir conhecimento importante para tomar a decisão. Nesse momento, o grande objetivo é conhecer os dados, é entender os próprios dados, para que depois você consiga aplicar as análises explícitas ou implícitas. Tá? Então essa análise é exploratória. As análises explícitas, tá, pessoal? A partir daqueles dados, facilmente quem está analisando vai conseguir fazer análise, vai conseguir realizar análise. Por quê? Porque a própria informação e o conhecimento estão disponíveis de forma facilmente extraída ali daqueles dados, tá? Então, com operações de baixa complexidade, você consegue realizar análise, né? Dizemos que está na cara, os dados, as informações, os conhecimentos estão na cara dos dados que estão ali, tá? Então, normalmente você vai fazer operações mais simplificadas, você vai fazer um filtro, você vai fazer uma agregação, você vai fazer ali uma simples ordenação. Às vezes você vai até trabalhar com alguma consulta SQL da vida, né? Consulta da linguagem estruturada de consulta, fazer um comandinho ali. Mas os dados estão ali e você consegue simplesmente filtrar aquilo que você quer, ordenar, organizar aquilo que você quer. Então isso é uma análise explícita. Vamos dar um exemplo, ó. Pegar, por exemplo, aqui duas tabelas aí de banco de dados e tem uma tabela de folha de pagamento e uma tabela de prestador de serviço. E aí, por algum motivo, dentro daquela organização, eu quero saber quem são os meus funcionários que também são fornecedores de serviço ou também são prestadores de serviço para a minha organização. Então veja que com simples cruzamento de informação, simplesmente verificando, né, a chave, seja ali o CPF, seja a matrícula, seja o que for, geralmente é algum dado daquele funcionário, eu consigo rapidamente, né, fazer esse cruzamento de informação da tabela. Nesse caso aqui eu posso usar, por exemplo, um SQL. Aqui está visualmente sendo representado porque é uma tabelinha pequena, mas imagina uma tabela com centenas, milhares de linhas e outra tabela também com centenas, milhares de linhas. Mas veja que a informação ela está ali. Você não derivou nada em relação ao que está ali, né? Ela está explicitamente lá.
Basicamente, o grande objetivo da análise explícita é você destacar a informação que você quer, destacar a informação que você precisa. Já nas análises implícitas, a informação que você precisa, o conhecimento que você quer gerar, ele não está disponível ali claramente nos dados. Você vai ter que descobrir aquilo de outras formas. Né? Você vai ter que fazer algum cálculo, fazer algum processamento. Você vai ter que usar uma função mais sofisticada, vai ter que usar às vezes aí tarefa de aprendizagem de máquina, vai ter que usar alguma regra estatística para derivar aquilo que você quer, para extrair conhecimento daquilo ali. Mas diferentemente da explícita, que você consegue rapidamente derivar, aqui não, aqui você precisa aplicar algo mais sofisticado, um processamento mais complexo. Podemos dar um exemplo aí de uma árvore de decisão. Então você tem aqui, ó, eu quero saber o risco de crédito de um cliente. Pessoal, na minha tabela de banco de dados, às vezes vai estar lá o cliente, por exemplo, idade, vai ter a renda dele, vai ter um conjunto de atributos daquele cliente. Só que não está lá dizendo, né, o risco de crédito daquele cliente. Será que é um bom pagador, né, ou mau pagador? Mesmo que tenha talvez essa informação tem que ser ainda melhor analisada. Porque se você olhar só para o histórico, nem sempre um cara que foi mau pagador vai ser mau pagador naquela situação. Então você tem que aplicar, além de olhar para o histórico, um modelo probabilístico. Tem que aplicar um modelo estatístico, tem que aplicar os algoritmos de mineração de dados, de aprendizagem de máquina, para que você consiga descobrir com base nas regras se aqueles clientes são bons pagadores ou maus pagadores, qual que é o risco de crédito dele. Então veja que você tem já um trabalho mais complexo, um trabalho mais rebuscado para fazer a própria análise. Então, essa análise implícita, tá? Então vamos lá. Entendendo aqui o que é análise de dados, você vai aplicar algum tipo de transformação buscando conhecimento. Os dados brutos existem aos montes, né? Nas organizações, na internet, existem aos montes. Mas você precisa derivar alguma coisa relevante dali de dentro. Então, como a gente viu lá, dada a informação, conhecimento e inteligência, o que é mais relevante? É a inteligência, que é o conhecimento aplicado. Então, você quer chegar nesse nível. Então, você faz análise de dados para isso, transformando ali aqueles dados que estão em formatos brutos em insights para que você possa tomar decisão, né? E essa análise ela pode ser exploratória, que é uma análise mais inicial, para que simplesmente você conheça os dados, para que depois você aplique as técnicas explícitas ou implícitas. As explícitas são aquelas que você vai fazer simplesmente uma operação de baixa complexidade, porque as informações elas já estão ali. Já a implícita não. A implícita você vai derivar, você vai fazer um cálculo, você vai fazer um processamento para que você produza a informação, o conhecimento desejado. Beleza? Falando um pouquinho mais aí sobre esses três tipos de análise, né, só para a gente destrinchar melhor, a análise exploratória de dados, então, ela vai empregar uma grande variedade de técnicas gráficas quantitativas. Qual que é o grande objetivo? A finalidade? Examinar os dados previamente à aplicação de técnica estatística, previamente à aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina, previamente à realização de mineração de dados. Antes de você descobrir tendências, relações, padrões, você quer simplesmente conhecer aqueles dados, você vai simplesmente entender aqueles dados, tá? Então, você vai aí examinar esses dados previamente. As principais ferramentas que se utilizam para realizar análise exploratória são até as ferramentas mais simples. Próprias tabelas, você olha ali gráficos, aí você consegue ver histogramas, árvores, diagrama de dispersão, para você simplesmente entender como é que os dados estão organizados. E no contexto de Business Intelligence, você pode também usar a mineração para entender. Lógico, você pode usar a mineração para realizar uma análise implícita, para já derivar dali insights, mas também você pode usar a mineração para previamente entender os dados. Aí, nesse contexto, ela vai ser usada aí como análise exploratória. Tá? Então você vai conhecer os dados antes de aplicar técnicas explícitas ou implícitas. Entrando aí nas análises explícitas, a gente já falou sobre elas. São aquelas que vão destacar as informações daqueles dados. Operação de baixa complexidade, sem muita dificuldade. Quais são as principais técnicas? Quais são então as principais operações que são realizadas? Você pode fazer ali junções de dados, relacionar tabelas diferentes, né? Você relaciona, por exemplo, a tabela que a gente viu lá, né? A tabela de folha de pagamento com a tabela de serviço prestado ou de prestador de serviço. Você está fazendo uma junção de tabelas para conseguir identificar aquilo que você precisa. Predicado, que é uma condição lógica. Eu quero os clientes que têm aí compraram mais do que 100 mil reais no último ano.
Então você faz ali uma condiçãozinha lógica. Você faz um resumo, um agrupamento, né? Você pode fazer um total, uma média, um desvio padrão. Você tem ali a estratificação, que ela é parecida, né? Ela é similar a um resumo, só que ela trabalha com variável estatística, com variável numérica, né? Então você tem ali os chamados extratos. Dados semelhantes ou duplicados, você vai avaliar essas informações que são mais comuns, aqueles dados que são muito parecidos. Padrões e lacunas, ver quais são os padrões naqueles dados, quais são as brechas de informação que não estão ali. Ver se tem alguma distorção, né? Se tem dados mais afastados, que são chamadas anomalias, né? Ou outliers, você tem que identificar isso aí. Você pode identificar isso também, você vai visualizar rapidamente. Se você tem um gráficozinho, você vê que tem um ponto fora da curva, tem um pontinho lá que está fora, então você consegue identificar rapidamente que existe ali uma distorção, uma anomalia, um outlier. E também você pode fazer uma simulação aplicando várias dessas outras técnicas, né? Refazendo o próprio processo operacional para conseguir aí chegar naquilo que você quer. Mas veja que tudo isso são técnicas mais simples. Já as análises explícitas, tá, pessoal? Já as análises explícitas, nós temos o uso de técnicas mais sofisticadas para produzir aí as informações. Geralmente, as técnicas que são utilizadas para realizar análises implícitas são aquelas utilizadas na mineração de dados, no data mining, que são técnicas de classificação, que você vai buscar categorizar os elementos de dados dentro de grupos já definidos, como a gente falou lá, risco de crédito, né? Risco de crédito baixo, médio, alto. Onde que será que está um cliente? Ele vai ser classificado em um daqueles locais, em um daqueles grupos. Regressão também é classificação, só que com base em variável estatística. O agrupamento ele difere desses outros dois, porque o agrupamento ele forma também grupos, só que esses grupos não são previamente definidos. Então os grupos vão sendo formados com base nas similaridades dos elementos durante a própria análise. E as regras de associação, que a gente vai tentar identificar se existe uma relação de um item com outro. O exemplo mais clássico aqui é o cidadão que compra fralda também compra cerveja. Então existe ali uma relação que antes não era identificada e aí passa a ser identificada então pela aquela ocorrência, né, similar, ocorrência comum dos eventos, beleza? Então são esses os tipos de análise que nós temos aqui, tá? E no final das contas, pessoal, assim, né, dentre os grandes objetivos da análise de dados, existem outros, mas nós podemos destacar três usos da análise de dados. Nós falamos aqui nos agrupamentos, nas tendências e nas projeções. O que é a análise de agrupamento? Que a gente chamou aqui de clusterização, tá? Você vai buscar reunir no mesmo grupo aqueles itens, aqueles eventos, aqueles elementos que possuem características comuns. Você quer classificar os casos, você quer classificar os dados nos chamados grupos ou clusters, de modo que quem esteja no mesmo grupo tem uma associação forte, tenha características comuns. Quem esteja em grupo diferente vai ter características diferentes. Esse é o grande objetivo da clusterização, da análise de agrupamentos. Tá? Então, não existe classe previamente definida. É diferente lá da classificação. Não existe classe previamente definida. Imagina aí que está se fazendo um teste de um medicamento e aí vários pacientes são submetidos àquele medicamento. E aí nós podemos ter análise dos efeitos colaterais. Então, nós não sabemos ainda quais são os efeitos colaterais. Mas, dentro da própria análise, o algoritmo, por exemplo, vai classificar. Olha, esse pessoal aqui teve dor de cabeça, esse pessoal aqui teve náusea. E vai agrupando esse pessoal com base nas similaridades do ocorrido. Mas veja que antes, a gente não sabe quais seriam os possíveis grupos formados, tá? Isso é o agrupamento. A análise de tendência, aqui nós podemos usar a classificação, a regressão, para fazer, por exemplo, uma análise de tendência, que é para prever o comportamento. Quando a gente viu lá o risco de crédito, a gente fez, né, uma avaliação de um exemplo aqui, ó. A gente viu um exemplo que faz o risco de crédito com base no quê? Em situações do próprio cliente. Se ele é casado, qual que é o salário dele, qual que é o saldo da conta, qual que é a idade. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Está tentando prever se o determinado cliente é bom ou mau pagador. Significa que, se o cara for casado e tiver o salário maior do que 50 mil, ele é um bom pagador sempre? Não, não significa, mas que probabilisticamente ele é um bom pagador para esse modelo. Então você está tentando prever que, dado um conjunto passado de dados, dado um treinamento desse algoritmo que foi realizado com um conjunto de dados, um próximo elemento que entrar aqui nessa análise, ele vai ser bem organizado. Então você tem uma análise de tendência daquele cidadão ser ou não bom pagador. Então é isso que você faz aqui na análise de tendências, né? Então você vai pegar esse modelo e vai conseguir classificar os dados
para realizar a análise de tendência. Geralmente a gente está falando de classificação e regressão. E temos também a questão das projeções, né? O que são as projeções? Aqui, pessoal, tem que ter cuidado, porque pode confundir aí com a tendência. Análise de tendência, eu vou pegar meus dados e vou avaliar qual é a probabilidade de que eles estejam classificados ou organizados em um determinado grupo lá no futuro. Já a projeção, ela tem um contexto maior, ela tem um contexto mais organizacional, tá? O grande objetivo da projeção é fazer alguma avaliação do futuro, uma prospecção do futuro daquela organização. Pode, inclusive, se basear também em análise de tendências. Pode, inclusive, se basear também em análise de agrupamentos. Mas qual que é o grande objetivo aqui? Olha, eu quero saber, eu quero fazer uma projeção de qual que é o meu faturamento para o ano seguinte. Veja a diferença, tá? Quando eu analiso tendência, eu estou olhando do ponto de vista do dado, se aquele dado vai ser classificado ou não dentro de determinado grupo. Qual que é a probabilidade dele ter um determinado comportamento? Eu não estou aqui estimando o custo, eu não estou estimando faturamento, eu não estou estimando o número de clientes. Eu estou avaliando uma tendência. Óbvio que eu posso avaliar uma tendência de crescimento da empresa ou não. Beleza, eu posso avaliar uma tendência disso. Mas eu, na verdade, aqui, quando eu vou mais a fundo, quando eu vou mais no detalhe, quando eu quero saber o faturamento, o custo, quando eu quero saber o número de clientes, eu estou fazendo ali uma projeção. Então, com base em toda essa análise de dados, as organizações conseguem fazer também projeções. Então, nós temos aí, né, três conceitos importantes nesse contexto de análise de dados, que é o próprio agrupamento, onde a gente vai ter a reunião daqueles itens com características comuns em determinados grupos. Esses grupos não são previamente conhecidos. As tendências, que é olhar para os dados históricos e fazer uma previsão de comportamento. A gente usa classificação e regressão. E as projeções, que é para prever as movimentações da organização ou de um mercado em um dado intervalo de tempo. Bacana? Pessoal, ainda nesse contexto de análise de dados, um conceito muito importante é o conceito de analytics. O que é o conceito de analytics? Está bem relacionado aqui à análise de dados. É o business analytics, né? Às vezes você pode encontrar também mais específico ali o big data analytics. Mas analytics, de modo geral, ele é o uso aí de ferramentas de base matemática, estatística, modelagem preditiva e a aprendizagem de máquina para quê? Para encontrar padrões e conhecimento nos dados. Então é o uso da combinação dessas ciências, né, para encontrar padrões nos dados, para que se possa fazer tendências e previsão. O grande foco aqui da Analytics é avaliar tendências e fazer previsões, ou seja, olhar para o comportamento futuro dos dados. Olhar para o comportamento futuro dos dados. E aí, o Analytics ele é um grande termo guarda-chuva. Ele engloba várias técnicas mais específicas, vários tipos de análise mais específicas, como a própria modelagem estatística, previsão, a própria mineração de dados, mineração de texto e além de, como a gente falou ali, né, Big Data. A gente tem Big Data Analytics. Então, Analytics é esse termo guarda-chuva. E são 4 tipos de análises que a gente pode fazer no contexto aí de Analytics, né? Como eu falei, as ferramentas de Analytics, né, elas estão muito mais voltadas para olhar para o futuro, para fazer tendências, para antecipar, para fazer ali previsões, tá? Mas são 4 tipos de análise que podemos fazer no contexto de Analytics: preditiva, prescritiva, descritiva e diagnóstica. A análise preditiva, ela tem o objetivo de fazer análise de probabilidades futuras. Com base em dados passados, qual que é a possibilidade de um evento acontecer no futuro? Como que eu vou mapear esses eventos futuros? Ou seja, eu quero responder a pergunta: o que vai acontecer? Exemplo, há uma probabilidade de que a gente perca aí 80%, né, do que a gente tinha de clientes no próximo mês. Né? Então, isso aí é a predição, com base em algum fator. De repente, você estava lá em dezembro, fim de ano, e aí você virou o ano, e aí janeiro é mais fraco do que dezembro. Tem festa de fim de ano, vamos imaginar que você era uma empresa ali que vende presentes. Então, você tem ali já com base em dados passados, você consegue avaliar. Ou então, o contrário. Está chegando a Páscoa, a indústria de chocolate já se prepara para ter uma possibilidade de venda de chocolate maior. Então, você consegue fazer esse tipo de análise aí também, tá? A análise prescritiva, você vai avaliar as consequências de cada ação. Você vai definir os meios de ação. Você vai fazer uma prescrição. Qual é a consequência de cada ação? O que a gente pode esperar
Se a gente tomar a medida, olha, se você tomar 3 doses desse remédio durante 3 dias, você vai passar a sua doença. Vai minimizar os impactos. Se a gente der X% de desconto dos clientes lá numa determinada época, qual que é a chance da gente aumentar vendas? Ou qual que é a chance da gente deixar de perder cliente? Então você pode fazer esse tipo de análise também, tá? A análise descritiva, que nada mais é do que compreender o tempo real das coisas. Compreender o que está acontecendo agora. Né? O que está acontecendo é a pergunta que é respondida. Então, ela pode analisar os dados que ela está perdendo cliente, ou que ela está ganhando cliente, ou que ela tem um mau desempenho, ou um bom desempenho em um determinado produto, ou não. Então, análise momentânea, né? Do momento atual. E a análise diagnóstica é para a gente compreender quais são, por que aquilo aconteceu, por que aquele fato aconteceu, né? Beleza, a empresa perdeu lá os clientes, e por que ela perdeu os clientes? De repente tinha um fornecedor, um concorrente, que estava com um mecanismo de entrega com qualidade muito superior, estava entregando mais rápido, estava deixando o cliente mais satisfeito, então ela vai fazer esse tipo de análise, por que aconteceu. Então os tipos de análise, né? No ambiente aí, né, de analytics, análise preditiva, avaliar o futuro, não é adivinhar, né, pessoal? Não é fazer adivinhação, mas é analisar a possibilidade futura. A prescritiva, vou traçar consequências por uma ação. A descritiva é compreender o tempo real dos acontecimentos, o que está acontecendo agora. E a diagnóstica são as possibilidades, o que aconteceu, por que aconteceu. Né? É importante a gente esclarecer a diferença de Business Intelligence para Analytics. Qual que é a grande diferença? Pessoal, Business Intelligence é um processo de coletar, armazenar os dados, quase que em tempo real, para ajudar na tomada de decisão. Já o Analytics, o Data Analytics ou Business Analytics, o objetivo é usar os dados para antecipar tendências, para fazer previsões. Então veja que o próprio objetivo é diferente. O BI você tem ali o processo de coleta de dados, você está preocupado com esses dados para ajudar na tomada de decisão. O Data Analytics você vai usar isso para antecipar tendências e previsões. Em regra, o BI ele se refere a uma análise descritiva. Significa que eu não posso fazer a análise descritiva com Analytics? Não, mas o foco ali do BI é descritiva. Já o Data Analytics, além de descritiva, ele pode também fazer análise de diagnóstico, predição e prescrição. Então é mais poderosa, digamos assim, né? Tem ali um maior nível de conhecimento estatístico, tem que ter um maior nível de conhecimento matemático, tem que ter um nível maior de algoritmo de aprendizagem de máquina. No BI, você vai ter, às vezes, ferramentas simples. A gente pode estar falando de Excel, você pode estar falando de Power BI, para você fazer ali a análise dos dados em tempo real. Já no Data Analytics, você vai usar ferramentas mais rebuscadas, algoritmo de aprendizagem de máquina, mineração de dados, etc. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, nós falamos aí sobre os conceitos mais fundamentais relacionados à análise de dados e analytics.